Ó, como vocês podem ver, eu vim vestido a caráter hoje, né? Porque a gente vai fazer aqui uma viagenzinha aqui pelo universo Marvel. Então, quem gosta, minha tela tá aparecendo aí? Aparece sim, Iago. Perfeito. Pronto. Então, eu vou começar aqui me apresentando, né? Meu nome é Iago Guzmão Santiago, eu sou mestrando em Estudos Linguísticos, bolsista da CAPES, no PPGEL da UFES. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a comissão do evento pela oportunidade e agradeço também a CAPES por estar financiando a pesquisa. Eu sou aluno de escola pública, né, fiz o Fundamental 2 e o ensino médio em escola pública, e sempre gostei de estudar a língua, né? Só não sabia que teria tantas possibilidades de estudar a língua como eu descobri quando cheguei na graduação. Então, minha comunicação, né, é intitulada O que há por trás dos nomes de lugares. E a gente vai fazer uma viagem aqui, espero que vocês me acompanhem, para poder entender o que é que tem por trás desses nomes. Então, né, quando a gente nasce, a gente recebe o nome, né, nosso nome próprio. Então, esse nome próprio, o motivo de receber esse nome, geralmente é questões de afinidade que nossos pais têm com o nome. Eles acham o som bonito, ou eles gostaram do significado que viram no dicionário. Então, eles vão lá e colocam esse nome com essa total liberdade, né? Quando a gente vai falar de sobrenomes, então aí a gente tem uma certa restrição. Vamos receber o sobrenome que já está na nossa família, como aconteceu com o Tony Stark aí, né? Ele recebeu o nome Stark, que era do pai dele, e agora ele também tem esse sobrenome. E com os nomes de lugares, as coisas ficam mais complicadas, né? Então, existem vários fatores que vão influenciar na escolha de um nome de lugar. E isso tudo depende de não só vontade de um indivíduo, mas a vontade de um grupo. E aí a gente tem aí essa imagem da Batalha de Nova York, né? Onde a gente tem York, que é um lugar da Inglaterra, e quando recebeu, a cidade de Nova York recebeu o nome, virou a Nova York. Então, de onde vêm os nomes de lugares? Primeiro eu vou apresentar a vocês, né? Como vocês sabem, do evento é Linguística na Escola. Então, eu trouxe uma definição bem breve de linguística, que é a ciência que investiga a linguagem humana. A linguagem humana, ela é diferente da linguagem dos animais, e permite que a gente tenha um certo grau de criatividade, né? Quando os animais se comunicam com a gente, né? Um cachorro, por exemplo, quando abana o rabo, ele expressa sempre as mesmas emoções por esse gesto. E o homem, ele tem essa capacidade de reinventar e modificar esse código que ele usa para se comunicar, que a gente chama de língua. Então, o linguista, ele é como qualquer outro cientista, né? Como Hooke, né? Que trabalha com estudo dos raios gama, ou como Homem de Ferro, que trabalha com robótica e prepara aí seus trajes superpoderosos. Então, e até no traje do Homem de Ferro, a linguística tem uma certa influência, porque a Gladys, né, que é essa assistente dele, ela consegue se comunicar com ele utilizando a linguagem humana. Então, isso daí é resultado de pesquisas que são feitas, obviamente não nesse nível, né, que o Homem de Ferro preparou Gladys, mas a gente já tem muitas ferramentas que fazem isso, né, como o Google Maps, que pode conversar com a gente, ou então o Google Tradutor, que já pronuncia as palavras para a gente também. Existe uma disciplina dentro da linguística, que é a onomástica, e é a área da linguística que estuda os nomes próprios. Então, o nome onomástica vem do grego, essa parte aí, onomas, significa nome, e onomásticos, do grego, significa relativo ao nome. Então, essa disciplina da linguística, ela estuda os nomes de pessoas, os nomes próprios, os sobrenomes, também nomes de marcas ou qualquer outro tipo de nome que exista, e até pode estudar os nomes dos heróis que a gente tem, né? Dentro da onomástica, temos uma disciplina chamada toponomástica,
que inclui aí, no onomástica, esse topos, que significa lugar. E ela se volta apenas para o estudo do topônimo, que é um que a gente utiliza para denominar os nomes de lugares dentro da toponomástica. E aí veio o charada aqui invadindo o universo Marvel para perguntar o que é que faz a toponomástica com esses nomes de lugares. Homem de ferro! Antes da gente começar a tratar dessa questão da pesquisa toponomástica, eu trouxe aí, né, uma referência sobre a principal pesquisadora, né, de nomes de lugar no Brasil, que é chamada de Maria Vicentina Dick, e ela preparou aí algumas pesquisas na década de 80 e 90 que trouxeram a base para o desenvolvimento científico da toponomástica no Brasil. Então, Dick aí a motivação toponímica e a realidade brasileira, que é a nossa referência básica, é o nosso manual de base para a gente começar a estudar os nomes de lugar. Então, Dick eu considero como se fosse a nossa Capitã Marvel, que nos ajuda a desbravar esse universo dos nomes próprios de lugar. E a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha é da DC. A nomeação é o objeto, né, que a gente utiliza para pesquisar esses nomes de lugares. Nós nos preocupamos como né, que um nome ele vai ser atribuído a um lugar. Então, o dicionário define nomeação como ação ou resultado de nomear. Essa nomeação é um superpoder nosso. Então, somente os humanos que falam as línguas naturais que podem nomear as coisas. Então, a onomástica ela está preocupada com esse superpoder. E existe uma série de fatores linguísticos ou não linguísticos que interferem nesse processo. E para explicar esses fatores voltados para nomeação de nomes de lugares, eu chamei Thanos, nosso inimigo ou amigo, como você... Thanos! E aí a gente vai poder observar como é que se dá esse processo. Então, vamos pegar aqui, né, a manopla do infinito, que eu vou chamar agora a manopla da nomeação, e nós vamos observar quais são os fatores que... Chama! Quem é que está com o microfone ligado? Daniel, por favor, feche seu microfone. Eu lhe agradeço. Obrigado. Então, eu trouxe a manopla da nomeação, né? E a gente agora vai identificar quais são os fatores, ou seja, quais são os poderes que estão reunidos, né? Que resultam nesse evento da nomeação, que seria como o estalo do Thanos. Então, a gente tem a primeira joia, né? Que seria da percepção. Então, como é que os falantes percebem o lugar? Depois, da geografia, né? A relação que ele estabelece com a localização desse lugar. A cultura, então, esse falante que nomeia o lugar, ele está dentro de uma cultura e isso influencia nas escolhas dele. Depois, nós temos o fator da história, que é a joia do tempo, né? Então, esse falante, ele está situado em um determinado período do tempo. Depois vem a questão política, a joia do poder, e essa joia está relacionada às instituições que controlam esse processo de oficialização dos nomes de lugar. E depois vem a da língua, que é aquela joia que é a mais relevante e que reúne todos os poderes das outras joias. Daniel, por favor. Depois temos, né, a percepção, que como o nomeador percebe o lugar, isso está baseado principalmente nos nossos 5 sentidos e principalmente no sentido da visão. E também essa percepção envolve questões emotivas, e não é só a nossa percepção física, mas emotiva daquele lugar que está sendo nomeado. Então, nós temos as cores relacionadas à visão, né? Rio branco, rio negro, rio pardo, rio azul. Temos também a dimensão, né? Aí vamos ter Ilha Comprida, Morro Alto, Riacho Grosso, Serra Curta. Podemos ter também questões relacionadas à forma,
Ilha Quadrada, Lagoa Redonda, Triângulo. E, além desses elementos de sentido, temos os elementos que são mais emotivos. Então, Belo Campo, Rio Feio, que está relacionada à nossa avaliação, como eu avalio esse lugar que Rio lindo. temos também outros sentimentos, né, que a gente acaba colocando. Eu me confundi aqui, deixei Lagoa Redonda e Triângulo, mas é só Cachoeira da Saudade, que a gente tem aí o sentimento da saudade de um lugar. E a questão com o tempo, né? Rio Velho e Nova Viçosa, que é a nossa percepção de que uma coisa é velha ou nova, está relacionada ao tempo. Depois nós temos o elemento da geografia, que é como o nomeador recorre a aspectos geográficos do lugar e como também esses lugares registram o terreno, as características de um terreno, e depois as modificações desse terreno. Então, temos acidentes hidrográficos, né, relacionados à água. Então, temos lugares chamados Riozinho, Córrego Novo, Ribeirão Preto, Bahia. Temos também relacionados à posição geográfica, Ribeirão do Norte, Lagoa do Sul, que aí está relacionado onde está o Ribeirão, né? Ele está no norte. Não gosta, muito menos atrás da escola. Eu peço, por favor, novamente, Iago, um instante. Que fechem os microfones, por favor. Depois, obrigado, professora. Nós temos topônimos também, né, de índole vegetal, e aí vamos ter Macaúbas, Ribeirão Café, que trazem elementos do terreno que são do âmbito vegetal. E com relação a Macaúbas, a gente tem aí a questão da modificação do terreno, porque a cidade de Macaúbas tinha muitas macaúbas no período da nomeação, mas com o tempo as macaúbas, que são uma espécie de coqueiro, foram eliminados, né, foram extintos. Então, o nome do lugar registra que existia esses vegetais, né, esse tipo de vegetal na localidade. E aí, com relação à geografia também, a gente trabalha pensando na produção de atlas toponímicos, que observando a localização e a cartografação, que é transformar esses conhecimentos dos nomes de lugares em mapas. Então, Dick, em 1996, discutiu sobre a elaboração de atlas toponímicos, mas tem goma, o critério para muito menos atrás da escola, mas né? E aí nós vamos ter, eu trouxe o exemplo aí da Carta da Bahia elaborada por Ramos em 2008, que ele traz acidentes, né, de natureza física e de natureza antropocultural, que seriam natureza física, aqueles que refletem o ambiente físico, como a gente viu em alguns exemplos aí atrás. Os elementos culturais, eles também vão influenciar nesse processo de nomeação, que eles vão nortear as práticas de nomeação. E depois da nomeação, eles vão interferir também na construção de narrativas que ajudam a explicar um nome, quando o falante não reconhece mais o nome que foi atribuído ao lugar. Então, eu trouxe um exemplo da cultura Bororo, de um povo originário do centro-oeste brasileiro. Drummond vai trazer um estudo desses topônimos e vai relacionar com a cultura deles. Eles eram uma sociedade de caçadores, e aí, quando ele foi analisar os nomes dos lugares que eles atribuíram, ele identificou que existiam vários nomes de animais. E eu trouxe o exemplo do Gore, que é Morro da Onça Pintada. Então, vários dos lugares que estavam na região habitada pelos Bororo, eles chamaram atribuíram a nomes de animais ou com relação a animais. Então, também com relação aos portugueses, a gente vai encontrar a questão da religião católica, que é muito forte, e vai aparecer, né, nomes de santo, Feira de Santana, Salvador, São Paulo. Com relação às línguas africanas, a gente pode encontrar também nomes de orixás, né, Oxumaré, Iemanjá. E com relação à construção de narrativas, eu tenho um exemplo de quem é de Ipirá, né, e conhece que o antigo nome era Camisão.
E existe uma história de que habitou um homem do camisão, que tinha uma camisa longa, numa fazenda, e que esse homem era receptivo e recebia pessoas para hospedar. E aí construiu-se a narrativa de que o nome do lugar foi por causa desse homem que habitou nessa fazenda, e aí surgiu a cidade de Pirá. Mas o IBGE vai trazer que antes de o lugar ser povoado pelos portugueses, existia uma fazenda que recebeu, uma aldeia, que recebeu o nome de Aldeia do Camisão, logo quando os portugueses chegaram lá. Não se sabe por que essa aldeia era chamada Aldeia do Camisão ainda, mas é uma questão que a toponomástica ainda pretende investigar. E aí vem as questões políticas, né? Vem a vontade dos governantes e a proposta de organização desses nomes dentro de uma região. E aí tem os nomes de políticos, né, que são atribuídos pelos governantes. Então temos Antônio Carlos Magalhães, ACM, Getúlio Vargas. ACM é a abreviatura de Antônio Carlos Magalhães. E tem também a questão da modificação dos nomes por uma organização. Então, eu trouxe o exemplo de Mocambo dos Negros, que passou a se chamar Itabira, Pedra que Brilha, só que esse topônimo era igual a um topônimo de Minas Gerais. Então, Barreiros e Barreiros fizeram uma pesquisa e identificaram que a mudança, né, de Itabira para Itapura, que significa pedra que emerge, veio a partir de um decreto de Getúlio Vargas, que dizia que as vilas e cidades deveriam ter nomes diferentes. Então, como havia um nome igual, ele queria diferenciar. Então, aí vem a questão do poder político. E temos o elemento também da história. Então, os acontecimentos históricos e os personagens históricos, eles vão ser refletidos nos nomes de lugar. E aí temos como acontecimentos históricos as datas, né? 7 de setembro, 2 de julho, Rua Chile, foi um evento histórico específico que aconteceu em Salvador, com a visita da esquadrilha chilena em 1902, e em homenagem à esquadrilha chilena, removeu o nome anterior, né, que era a Rua Direita do Palácio, e colocou o nome Rua Chile, como uma homenagem a esse evento histórico. E também nós vamos ver, na toponímia, o nome de personagens históricos, e aqui nós temos de Feira, né, Maria Quitéria, que lutou nas guerras da independência do Brasil, e tem um distrito com o nome dela. E como último fator, nós temos a língua, que vai interferir pela estrutura, né? Cada língua tem a sua estrutura, e aspectos da variação linguística e as palavras disponíveis em cada língua vão interferir em como um lugar é nomeado. Então, nós temos como variação linguística o exemplo de Rio de Janeiro, que foi um nome rio dado a uma baía, né? A Baía de Guanabara recebeu o nome de Rio de Janeiro, porque, segundo Cunha, o nosso querido gramático, os marinheiros, eles usavam rio para se referir a esse tipo de acidente. Então, não tinha uma distinção entre rio e baía que a gente tem hoje. E ele acha que foram os marinheiros que nomearam Rio de Janeiro, e por isso que Bahia é diferente, a Bahia daqui no nosso estado, é diferente de Rio de Janeiro, porque quem nomeou provavelmente foi o comandante do navio, né? E aí nós vamos ter aqui as palavras disponíveis. Então, Rua da Direita do Palácio, o nome anterior da Rua Chile, que ele corresponde ao que a gente chama de coordenadas egocêntricas, né? Relacionadas a gente. Como a gente se orienta no mundo. Então, vem direita, esquerda, frente e atrás. E existem também coordenadas que são relacionadas aos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. E aí a gente tem na Bahia um topônimo com o nome Piraí do Norte. A gente tem essas duas possibilidades na nossa língua porque o português permite. Mas se formos para outras línguas, como o Gugu e Metis, da Austrália, eles não possuem coordenadas egocêntricas. Então, eles nunca poderiam dizer rua da direita, rua da esquerda, porque não existem esse tipo de palavra na língua deles. E aí, a gente vai ter agora o nomeador, né, que tem esse superpoder, quando junta todos esses elementos, e vamos ter também o receptor, que é aquele que aceita o nome, que é um grupo de pessoas.
Então, não adianta o nomeador ter uma vontade se aquele grupo de pessoas que vai usar o nome não aceita essa vontade. E aí a gente vai ter o que a gente chama de toponímia paralela. 2 ou mais topônimos usados para designar o mesmo lugar. E temos aqui em Feira de Santana, que a gente fala Feira de Santana ou Feira, Avenida 7 de Setembro, falamos Avenida 7, e Salvador, que em muitas cidades do interior também é chamado de Bahia. E também temos algumas inovações, como no vocabulário dos jovens, né? É comum encontrar Ipiracity, Feiracity, que é uma forma mais descontraída de se referir à cidade. Então, agora é a sua vez. Procure as joias e complete a manopla de nomeação para descobrir o que está por trás do nome da sua rua, bairro, cidade ou estado. Então, vocês vão agora levar esse desafio para casa, observarem esses elementos e descobrirem como foi que o lugar que você vive foi nomeado. Obrigado pela atenção e até mais.